Oi pessoal, professora Nathalie, mais uma vez com vocês. A gente vai dar então sequência aos conteúdos de ciências. Essa semana a gente vai falar de caatinga, tá? Então a gente vai dar sequência ao estudo dos biomas brasileiros. A gente vem estudando vários biomas, né? Um a cada semana. E essa semana a gente vai falar da caatinga. A caatinga é um bioma que só existe no Brasil. E esse bioma, ele se encontra nos estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Piauí e norte de Minas Gerais. Se a gente olhar naquele mapinha que a gente olha toda semana, né, para ver os nossos biomas, a gente vê aqui a Caatinga ocupando todos esses estados aí que eu falei para vocês. Então, essa região aqui toda é ocupada de forma contínua por esse bioma chamado Caatinga. Ele é um bioma onde o clima é semiárido e as temperaturas são elevadas e mantém-se entre 27 graus Celsius a 29 graus Celsius. Então, é um clima mais quente, tá? Chove pouco. No geral, essa chuva ela vai acontecer numa estação úmida que é muito pequena, uma estação curta que dura poucos meses, né? Os períodos de seca são os períodos mais longos. E durante a seca, as árvores, que são de pequeno e médio porte, elas perdem as folhas. Muitas plantas desse bioma, eles já possuem as folhas transformadas em espinhos. Isso é muito importante, porque quando essas folhas estão transformadas em espinhos, elas vão ficar com uma superfície de contato com o ambiente bem menor. E isso vai diminuir a perda de água por transpiração. Então, a planta perde menos água. Como esse ambiente é com grandes períodos de seca, então as plantas elas estão adaptadas a viver nesse ambiente, transformando aí as suas folhas em espinhos. Existem também outras plantas que possuem caules que armazenam água. Então, se a gente olhar aqui uma imagem, né, da caatinga, a gente vê aqui uma época de seca, a gente percebe que essa árvore aqui, que é uma árvore de médio porte, as árvores em geral são de pequeno a médio porte, a gente percebe que tem poucas folhas, né, na copa dela. Por quê? Porque ela já perdeu grande parte das suas folhas. Então, a gente percebe que é a estação da seca, né? Além da gente ver aqui, ó, que tá bem seco, né, o solo e a vegetação rasteira. A gente percebe aqui, ó, os cactos, né, que são muito comuns na vegetação da caatinga, que são essas plantas aí que têm as folhas modificadas em espinhos, que a gente observa aqui. Além disso, muitos deles conseguem armazenar a água no caule, e isso permite com que eles se adaptem aí bem mais fácil a esse clima quente e seco da caatinga. Muitas espécies de animais e de plantas só existem nesse bioma, tá? Alguns exemplos dos animais que são encontrados na caatinga são o sapo cururu, a cascavel e algumas aves como o carcará, a asa branca e mamíferos como o veado catingueiro e o mocó. Então aqui eu coloquei uma imagem do carcará, que é um exemplo aí de um pássaro que é típico desse bioma, tá? A vegetação, como a gente viu na imagem anterior, ela é formada principalmente por capins e arbustos, né? E as árvores, elas são de médio a pequeno porte, tendo aí no máximo 7 metros de altura. Cactos são muito comuns na região, como eu falei, quando a gente olhou essa imagem aqui, né? Uma espécie muito comum é o xique-xique, tá? Bom, como todo bioma que a gente estudou até agora, ele está ameaçado, né? Também sofre com problemas, né, da devastação aqui no nosso país. A caatinga é um dos biomas que tem menor área protegida. Apenas 7,5% da sua área se encontra nas unidades de conservação, que são aquelas unidades de proteção ambiental.
A ocupação da caatinga, ela é bastante antiga e já esteve ligada à criação de gado e também às práticas agrícolas, e o que provocou uma intensa degradação do solo, né? Então esse solo ele acabou ficando degradado por essas práticas antigas, e aí a gente tem um solo que já não é tão fértil, né, como era antigamente. Os agrotóxicos que eram utilizados na agricultura, eles são levados pela chuva e eles vão contaminando o solo, açudes e os rios. Aí os sais que estão presentes na água, que são usadas na irrigação, eles tendem a permanecer no solo e causam um processo chamado de salinização, que é deixar esse solo com uma quantidade de sais maior, né? E isso faz com que as plantas percam mais água e muitas vezes não consigam sobreviver nesse solo devido a essa alta concentração de sais, tá? Então, ou elas morrem ou elas não conseguem se desenvolver. O corte de árvores para a produção de carvão também é uma grande ameaça à caatinga, tá? Uma das maiores ameaças que esse bioma vem sofrendo. Então, eu coloquei para vocês uma imagem de vários fornos de carvão vegetal, né? E aí eles cortam troncos de árvores e eles queimam esses galhos, essa madeira, para a produção do carvão vegetal. E isso contribui não só para o desmatamento do bioma, né? Mas também, se você está desmatando, você vai prejudicar as espécies de animais que dependem dessas plantas para alimento, para abrigo, e também destrói o solo, que vai sofrer mais erosão, vai ficar mais degradado, né? Sofre alterações no clima, nos açudes, nos rios que vão sofrer com a água que vai sendo levando mais resíduo, né, de areia, de terra que vai sofrendo erosão, né? Então são vários problemas que vão sendo causados por uma coisa só, nesse caso aqui uma das maiores ameaças, que é a produção de carvão vegetal, mas a gente não pode esquecer que existem outras ameaças também a esse bioma. E volto a falar que a gente tem que sim falar bastante de proteção ambiental e se preocupar com isso, principalmente, né, olha aí, num bioma que é exclusivo do nosso país, né? Só encontramos alguns animais e algumas plantas aqui no Brasil e nesse bioma. Então a gente tem sim que cuidar com carinho. Tudo bem? Pessoal, esse é o conteúdo dessa semana. A gente ia falar só aí das principais características e da ameaça da caatinga. Deixei algumas questões para vocês resolverem lá no resuminho, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição no WhatsApp. É só chamar que a gente vai ajudar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Beijos e até uma próxima aula.